fighter pilots from the USS Nimitz flying Super Hornets encountered an aerial object that was described as 40 feet long and shaped like a tic-tac. The object flying a random pattern, appearing at 80,000 feet, and then dove to 20,000 feet at incredible speed. The radar controller at the nearby USS Princeton was able to follow the alien aircraft for a few minutes before disappearing. Há 6 categorias distintas de aparições. Encontros imediatos de primeiro grau, que se referem apenas à visão de um objeto não identificado. Encontros imediatos de segundo grau, que incluem tanto a aparição do OVNI, como também a prova tangível da aeronave ter passado pelo local, tal como marcas no chão, queimaduras na grama ou interferências em circuitos elétricos. Encontros imediatos de terceiro grau, que é o confronto direto com um ser ou entidade espacial, às vezes chamado de humanoide. Encontros imediatos de quarto grau envolvem a alegação de sequestro, onde pessoas afirmam terem sido involuntariamente levadas a bordo de um OVNI, geralmente para propósitos experimentais. Encontros imediatos de quinto grau envolvem contatados, ou pessoas que afirmam estarem em contato pessoal com entidades de OVNIs, geralmente por meios metafísicos ou ocultos. Encontros imediatos do sexto grau incluem ferimentos ou mortes resultantes de um encontro imediato com o OVNI. Uma das maiores ondas de aparições de OVNIs na história moderna ocorreu em 1965, com mais de 500 casos relatados durante apenas os meses de verão. Um destes casos foi perto de Ann Arbor, Michigan, onde 50 pessoas e 12 policiais em 3 condados relataram ter visto objetos brilhando e cruzando os céus antes do amanhecer. Naquela noite, 87 alunas do Hillsdale College, perto de Ann Arbor, viram um objeto voando e emitindo luzes brilhantes por um período de cerca de 4 horas. A revista Life disse: "Chamem-nos como quiserem, discos voadores, objetos voadores não identificados ou ilusões ópticas. Eles estão de volta e foram vistos por mais pessoas que nunca." Na semana passada, as manifestações pareciam quase ter alcançado as proporções de uma invasão. Em Washington, o líder da minoria da Câmara dos Deputados, Gerald Ford, solicitou uma investigação minuciosa. Assim, as primeiras audiências do Congresso sobre os OVNIs começaram com uma sessão de portas fechadas em 5 de abril de 1966. Chegaram à conclusão de que uma universidade importante receberia a tarefa de pesquisar os fenômenos dos OVNIs. A tarefa foi dada à Universidade do Colorado, e Edward Condon, professor de física, seria o diretor do grupo. Após muitas pesquisas, um relatório de 1.465 páginas foi elaborado por 36 autores a um custo de mais de $500 milhão. O relatório foi sumariado na seção intitulada de Conclusões e Recomendações. Ele afirma que: "Nossa conclusão geral é que nada surgiu do estudo de OVNIs nos últimos 21 anos que acrescentasse alguma coisa ao conhecimento científico. Uma consideração cuidadosa dos registros nos leva a concluir que amplos estudos posteriores sobre OVNIs provavelmente não se justificam em caso de haver a expectativa de que, através deles, ocorra um avanço da ciência." Em 17 de abril de 1966, os xerifes Dale Spower e Wilbur Neff acabavam de investigar um acidente quando perceberam um objeto luminoso a 300 metros acima do chão, a leste de Ohio. Eles então começaram uma perseguição a uma velocidade de aproximadamente 135 km por hora.
Um terceiro policial, Wayne Houston, estava ouvindo o rádio e se juntou à perseguição. 126 quilômetros depois, eles pararam em um posto de gasolina para abastecer, onde encontraram o patrulheiro Frank Panzanella, que também estava atrás do OVNI. Os policiais ficaram juntos, olhando o objeto pairar a leste. A essa altura, o objeto dirigiu-se para cima em grande velocidade e desapareceu. O projeto Livro Azul foi chamado para investigar. A versão oficial da Força Aérea foi de que ao menos 5 policiais experientes, um deles um veterano de tripulação aérea, realizaram uma perseguição veloz de muitas horas ao planeta Vênus. Por mais de 20 anos, de 1948 até 1969, a Força Aérea dos Estados Unidos esteve encarregada de investigar relatos de OVNIs. O primeiro estudo estabelecido em 1948 foi chamado de Projeto Signo. Suas conclusões foram que os OVNIs eram reais e calculavam que eles fossem aeronaves interplanetárias. O Pentágono censurou o relatório, acusando-o de uma fantasia de ficção científica. O próximo relatório, chamado de Projeto Relutante, foi criado no início de 1949 e devia ser realizado em segredo. Os críticos desta investigação se queixavam de que a Força Aérea queria controlar toda a pesquisa sobre os OVNIs e que sua autoridade superior parecia negar ou dar explicações vagas a todas as aparições. O projeto Relutante não durou muito e foi dissolvido oficialmente em dezembro de 1949. No entanto, houve muitos relatos recentes sobre aparições de OVNIs no Novo México e assim a Força Aérea lançou um novo estudo conhecido como Projeto Vislumbre. Um posto de observação foi montado no Novo México e foi equipado de câmeras, telescópios e outros equipamentos ópticos. Eles esperaram e após um ano de frustração, a Força Aérea eliminou o Projeto Vislumbre. Não foi muito tempo depois que o governo começou com uma nova política de cooperação com a imprensa, divulgando informes regulares sobre aparições e investigações. Isso foi seguido por um ano explosivo de cerca de 1.500 relatos e investigações. A Força Aérea estabeleceu então uma força-tarefa denominada de Projeto Livro Azul, que iria se tornar o estudo mais sistemático feito pela Força Aérea. As testemunhas receberam um questionário de 8 páginas, fotografias foram analisadas e entrevistas de campo foram conduzidas. Investigadores monitoraram voos de aeronaves e checaram relatos de tempo. No total, a equipe do Projeto Livro Azul eliminou relatos sobre OVNIs que eram brincadeiras óbvias ou os que podiam ser atribuídos a fenômenos naturais. No entanto, para os casos que continuaram sem solução, os investigadores tinham 2 escolhas: admitir que falharam na identificação do objeto ou dar qualquer explicação remotamente viável. O Projeto Livro Azul foi eliminado em 1969. Ele concluía que pouco, se é que alguma coisa, originou-se do estudo dos OVNIs e que a explicação menos provável sobre os OVNIs é a hipótese de visita a extraterrestres por seres inteligentes. Na noite de 25 de outubro de 1973, um jovem fazendeiro da Pensilvânia, Stephen Pulaski, e no mínimo 15 outras testemunhas viram um objeto brilhante pairando sobre um campo perto deles. Stephen agarrou seu rifle e foi investigar. Foi então que ele notou algo andando perto da cerca. Eram cabeludos e estavam armados. Tinham olhos esverdeados e profundos e havia um cheiro de borracha queimada. Stephen sentiu que aquelas criaturas não eram amistosas e atirou um projétil luminoso sobre suas cabeças. E como elas continuassem a se aproximar, ele atirou diretamente em uma delas. As criaturas então desapareceram no bosque e o objeto brilhante sumiu do campo instantaneamente. Os pesquisadores de OVNIs, assim como tropas estaduais, foram chamadas para investigar. Quando eles chegaram, foram informados de que Stephen andava rosnando como um animal e sacudindo os braços. O seu próprio cão correra para cima dele e Stephen o atacara. Stephen sofreu um colapso e depois de um tempo começou a recobrar a razão. Todo o grupo comentava sobre o odor repugnante que havia, parecido com enxofre. Uma das mais antigas referências a uma espaçonave é provavelmente a que foi achada em uma narrativa egípcia de 1500 anos antes de Cristo. Uma das características desta nave era a de emanar um odor fétido. Terror em Amityville foi baseado em uma narrativa real do que aconteceu a uma família em Amityville, Nova York.
Um odor irritante e repugnante parecia acompanhar a presença do fantasma ou entidade espiritual que entrava lá de tempos em tempos. Whitley Strieber descreveu suas experiências de raptos em seu livro Comunhão. Ele disse que sentia o cheiro da presença deles e que era cheiro de enxofre. Em 11 de outubro de 1973, Charles Hickson e Calvin Parker estavam pescando quando uma nave de aparência estranha desceu e ficou pairando perto deles. Parker desmaiou e Hickson ficou paralisado, mas conseguiu continuar observando o que estava acontecendo. Duas entidades emergiram da nave e pegaram Hickson pelos braços e o carregaram para dentro da nave, onde ele foi totalmente examinado. Depois, ele foi levado de volta para onde estavam pescando às margens do rio. Quando os dois pescadores foram à delegacia contar sua história, eles foram interrogados e depois deixados a sós em uma sala que tinha um microfone escondido. A gravação da conversa deles revelou que ambos estavam muito assustados com a experiência. O trauma emocional fora tão grande para Parker que depois que Hickson saiu da sala, ele começou a orar. Ele acabou tendo um colapso nervoso como resultado da experiência. Na primavera de 1959, OVNIs causaram pânico no pessoal do radar e da Força Aérea Soviética, pairando e circulando por mais de 24 horas acima de Sverdlovsk, o quartel-general do Comando Tático de Mísseis. Pilotos russos de caças receberam ordens de alçar voo para afugentar os OVNIs, mas posteriormente comunicaram que os objetos alienígenas escaparam facilmente com manobras de seus jatos e zigue-zaguearam para evitar os tiros de suas metralhadoras. A espaçonave russa Salyut 6 voltou para a Terra em 1978, depois de 96 dias em órbita. Eles relataram sobre uma formação de OVNIs que os seguiram de perto durante 3 órbitas completas em torno do globo. Uma de suas câmeras captou 20 minutos de um filme incrível sobre este encontro. Segundo um acordo prévio mútuo, os russos enviaram cópia deste filme para ser analisado nos Estados Unidos. Depoimentos não oficiais da NASA afirmam que é o melhor filme jamais feito sobre OVNIs. A maior autoridade russa em OVNIs, o Dr. Felix Ziegel, alega que os OVNIs podem ter assustado, molestado e possivelmente até matado cosmonautas russos em suas missões. 25 segundos. 20 segundos. Contando. 15 segundos. 12. 11. 10. 9. Iniciar sequência de ignição. Em pelo menos 6 missões espaciais, astronautas dos Estados Unidos encontraram OVNIs. O jornalista Frank Edwards registra o seguinte incidente. Quando o Major Cooper estava fazendo sua órbita final da Terra em maio de 1963, ele estava se aproximando de Perth, na Austrália, à noite. De repente, o Major Cooper passou um rádio para a estação de rastreamento, avisando que um disco de luz verde estava se aproximando com uma pálida luz vermelha ao lado. Estava viajando de leste para oeste, o que nenhum satélite feito pelo homem é capaz de fazer. 200 pessoas na estação de rastreamento observaram o objeto através de sua aparelhagem. Viram ele se aproximar de Cooper e dar uma guinada, afastando-se e dirigindo-se rapidamente para o espaço. Foi apenas o primeiro de muitos casos iguais. Todos os astronautas americanos, desde Gordon Cooper, também foram abordados por objetos voadores não identificados e cada vez os OVNIs aproximaram-se mais dos astronautas e cada vez permaneciam um pouco mais de tempo. Em 1969, o Major Edward McDivitt fotografou um desses objetos, perto da cápsula na qual ele estava orbitando a Terra, sobre o Oceano Pacífico. E quando a fotografia divulgada pela Administração Espacial e Aeronáutica mostrava claramente uma coisa brilhante e no formato de um ovo que libera uma trilha visível de seu sistema propulsor. Quanto mais estudamos as provas que estão sendo reunidas por toda a Terra, mais inescapável é a conclusão de que o homem deveria se preparar para o maior evento na história humana,
A consciência de que estamos para fazer contato ou sermos contatados por seres de outros lugares no universo. O falecido general Douglas MacArthur disse que esse confronto seria o maior desafio que o homem jamais teve que enfrentar. Será que estamos preparados para ele? Quando e se ele vier? Relatório de Frank Edwards. Frank Edwards reporting. As Gemini 5, 10 e 11 tiveram encontros semelhantes. O astronauta Edgar Mitchell estava tão convencido da existência de OVNIs que se aposentou do Programa Espacial dos Estados Unidos para se dedicar em período integral à investigação dos OVNIs. Durante nossa primeira missão à Lua, o controle da missão registrou a seguinte transmissão de ruídos estranhos que foram ouvidos na espaçonave Apollo 11. É isso, controle. Não sabemos o que é. Ouvimos ruídos estranhos vindos da Apollo 11. Se é que é da Apollo 11. Talvez devêssemos checar depois com a missão para saber o que são esses ruídos estranhos. Disse que os OVNIs interferem nos programas espaciais americanos desde o início. Os pesquisadores de OVNIs afirmam que os diários de bordo da NASA registraram que tanto as missões Gemini como a Apollo encontraram OVNIs e que a NASA explicou as aparições como dejetos espaciais ou chamas solares. Mas alguns dos seus próprios astronautas discordam. Aparições de OVNIs foram relatadas por James Lovell, James McDiv, Wally Schirra, Dick Slayton, Gordon Cooper e outros. Em março de 1989, ocorreram transmissões estranhas durante um voo espacial. Um operador de rádio amador de Maryland captou a voz do piloto da Discovery, Coronel John Blaha, falando em um canal secreto da NASA. Houston, aqui é a Discovery. Ainda estamos com a aeronave alienígena sob observação. Houston, aqui é a Discovery. Ainda estamos com a aeronave alienígena sob observação. O Dr. J. Allen Hynek explica em uma teoria alternativa que poderíamos estar tratando com algo de outra dimensão. Um dos aspectos mais intrigantes das aparições dos OVNIs é seu aparente isolamento no espaço e tempo. As aparições costumam acontecer em um lugar e um tempo e duram pouco. Às vezes aparecendo do nada e sumindo para o nada. Isso sugere muito mais uma realidade paralela do que, digamos, visitas de um planeta distante, e neste caso, seria de se esperar que ficassem por mais algum tempo. O jornal britânico Flying Saucer Review, revista do disco voador, foi fundado em 1955 e é amplamente reconhecida como a melhor publicação sobre OVNIs do mundo. Ela é escrita por cerca de 50 especialistas mundiais que dirigem as principais investigações sobre OVNIs. Ainda assim, um depoimento oficial do editor Gordon Creighton é surpreendente. Abre aspas. Parece não haver provas ainda de que qualquer destas naves ou seres sejam oriundos do espaço. Fecha aspas. Encontros imediatos do quarto grau são de longe os mais assustadores. Daqueles que afirmam ter sido sequestrados por alienígenas e levados contra sua vontade, talvez o caso mais famoso tenha sido o de Betty e Barney Hill. Sua história começou na noite de 19 de setembro de 1961, quando estavam voltando à sua casa de New Hampshire de férias no Canadá. Eles viram um ponto distante de luz que parecia se mover a esmo. Quando se aproximou, a luz se tornou mais intensa. Betty Hill se recorda. Essa nave surgiu do topo da montanha. Saiu da rodovia e parou no meio do ar. Barney pegou o binóculo e saiu do carro, tentando identificar a nave. Quando fez isso, ele viu um grupo de figuras em pé nas janelas, olhando para ele. E uma dessas figuras lhe disse: "Não tenha medo. Continue olhando, continue se mexendo, fique aí, não tenha medo. Nenhum mal vai lhe acontecer. Mas fique aí." E a nave começou a descer e Barney voltou ao carro dizendo: Temos que sair daqui, vão nos capturar." E fomos voando pela estrada. Eles chegaram em casa sem maiores incidentes, mas nos dias e meses seguintes eles tiveram pesadelos, retrospectos e extrema ansiedade.
Eles também foram incapazes de dar conta de mais do que 2 horas entre a hora em que encontraram o OVNI e a hora em que chegaram em casa. Onde foi parar o tempo que falta? O que aconteceu? Eles procuraram um psiquiatra e, através de hipnose, Betty e Barney Hill narraram uma história muito mais estranha do que aquela que tinham escondida em suas mentes conscientes. Pisamos no breque e o motor do carro parou. Eles se separaram. Veio um de cada lado e nos tiraram para fora. Levaram-nos por um caminho pelo bosque e levaram-nos a bordo. Fizeram um exame físico em nós. Fomos sequestrados. Betty Hill lembra-se de conseguir fornecer uma descrição detalhada de seus sequestradores alienígenas. Eles eram todos baixos. O líder, eu diria, tinha a minha altura, um pouco mais alto que eu. Eu tenho 1,50 m. Era careca, não tinha cabelo, não tinha sobrancelhas, nem cílios e sem lobos de orelhas. Sem orelhas, pelo que me lembre. Olhos muito grandes, nariz achatado e pequeno e lábios finos. Betty Hill disse que eles estavam muito interessados na sexualidade humana e que eles se comunicavam através de uma forma de telepatia que parecia uma voz alta e clara dentro de suas cabeças. Bud Hopkins escreveu vários livros sobre OVNIs, inclusive O Tempo que Faltava e Os Intrusos. Ele é um dos maiores especialistas em casos de sequestro, também conhecidos como encontros imediatos do 4º grau. Agora chegamos à conclusão que, com sequestros, há envolvimento com seres humanos, que este é o centro de todo o fenômeno OVNI. E, na realidade, quando as pessoas veem OVNIs, é muito possível que elas estejam vendo algo que está a caminho ou chegando de um sequestro. Eles não estão apenas voando, estão profundamente interessados nos seres humanos. Whitley Strieber afirma ter sido sequestrado por seres alienígenas em mais de uma ocasião e escreveu sobre suas experiências no seu livro best-seller Comunhão. Desde que escrevi Comunhão, recebi cerca de 55 mil cartas de pessoas que acham que coisas semelhantes aconteceram com elas. E ainda continuo recebendo 200 por semana. A Fundação dos Intrusos e o Fundo para a Pesquisa de OVNIs mostra que 1 entre cada 50 adultos americanos, 3.700.000 pessoas, indicam que podem ter tido uma experiência de sequestro com um objeto voador não identificado. Eu me lembro que minha mãe foi levada em um jipe e eu estava lá e eu fui levada por um OVNI. Havia uma luz de raio que descia e eu fui levada pelo raio para dentro da nave. Essas experiências parecem loucas, impossíveis segundo a nossa física. E com frequência usamos hipnose para ajudar a vir à tona todas as lembranças. Um grande cientista, Dr. Leo Sprinkle, realizou um estudo de 5 anos com 82 pessoas que relataram ter tido experiências com OVNIs. A maioria era capaz de reviver a experiência através de hipnose, e todas sofreram graves distúrbios psicológicos depois. Eles afirmavam ter sido levados para dentro de naves espaciais e terem sido examinados por humanoides que comunicavam mensagens telepáticas a eles. Dave Hunt é um jornalista investigador que escreveu 18 livros. Sua pesquisa e especialidade em consultas o levam pelo mundo todo. Na Universidade de Cal State, Long Beach. Esqueci os nomes dos cientistas que trabalharam nisso. Isso faz muitos anos. Eles pesquisavam e pegavam pessoas a esmo. Eu sei que vai dizer que todo mundo foi sequestrado. Eles pegavam as pessoas a esmo, e quem não tinha ideia, nem indicação de que tinha sido sequestrado, eles os hipnotizavam. E levavam a um estado de relaxamento profundo. Depois sugeriam que estavam sendo abordados por OVNIs e pediam que os descrevessem. A descrição deles era a mesma que a dos outros. Eles sugeriam que estavam sendo levados a bordo e perguntavam como eram as entidades e davam descrições semelhantes. E depois diziam que estavam sendo levados a bordo e perguntavam: o que está acontecendo com você? E eles diziam: estamos passando por um exame médico. Em seu livro Segredos dos OVNIs, o ufologista Don Elkins fez a seguinte observação. Descobri que algumas pessoas alcançam o fenômeno de contato simplesmente sendo hipnotizadas. E a mesma mensagem geral permeia cerca de 90% das milhões de palavras recebidas por milhares de pessoas no mundo todo.
Ninguém sabe o que é hipnose, ninguém sabe o que acontece na mente. É um estado de consciência alternativo como que os yogis e médicos feiticeiros praticam. Ele relaxa a conexão normal entre seu espírito e seu cérebro. E é claro que se o hipnotizador puder controlá-lo, fazer todos os tipos de sugestões, fazer você pensar que estão acontecendo coisas que não estão acontecendo, fazer com que você pense que tem poderes que não tem, experiências que não tem, até implante de memória. Outros seres, se é que existem outras mentes lá fora, poderiam fazer a mesma coisa. Sir John Eccles, vencedor do Prêmio Nobel por sua pesquisa sobre o cérebro, descreve-o como uma máquina que um fantasma pode operar. O que ele quer dizer com isso é que o seu espírito opera seu cérebro em um estado normal de consciência. Em um estado alterado, alcançado na yoga, meditação transcendental e hipnose, você relaxa a conexão normal entre seu espírito e seu cérebro. Isso permite que o outro espírito, outras entidades, outras mentes se interponham e comecem a admoestar os neurônios em seu cérebro, criando um universo de ilusão. Eu acredito que seja demoníaco. Acho que todas as provas indicam isso. Algumas pessoas afirmam que, permitindo ser colocadas em transe hipnótico, elas estão agindo como um aparelho de transmissão, através do qual um ser extraterrestre pode falar. Eis aqui uma amostra de uma destas mensagens. Viemos da Confederação Interplanetária dos Sistemas Solares e nosso propósito é ajudar nosso irmão homem no planeta Terra para o início da nova era. O mestre que foi conhecido por vocês como Jesus conseguiu usar muitas habilidades mais do que as pessoas deste planeta. Infelizmente, o homem sobre o planeta Terra interpretou mal o significado da vida deste homem. Ele não era diferente de nenhum de vocês. Ele simplesmente era capaz de lembrar de certos princípios. Esses princípios podem ser compreendidos por qualquer um a qualquer hora. É necessário apenas que você se disponha para nosso contato através da meditação, a fim de começar a compreender de novo o que é de vocês por direito. A verdade da criação e a verdade de sua posição nela. Vós não sabeis que sedes deuses? Ficamos intrigados, às vezes, pela incapacidade das pessoas em geral deste planeta de serem despertadas para essa simples verdade. Achamos que o estado de hipnose, trazido pela evolução do pensamento das pessoas deste planeta, é tão grande que é necessário que ele mantenha uma consciência constante de sua natureza espiritual através da meditação. O homem está agora em um período transitório, antes do amanhecer da nova era. Com paz, amor, irmandade e compreensão por parte do homem, ele verá uma grande nova era começar a surgir. Em seu livro, A Peregrinação do Disco Voador, Brian Reeves resume seus achados nesta declaração. A partir de nossa análise, os ensinos dos seres espaciais parecem apoiar muitos dos princípios ensinados na filosofia oriental pelos profetas do Extremo Oriente. O pesquisador de OVNIs John Weldon faz a seguinte pergunta. É possível pensar que, literalmente, milhares de extraterrestres genuínos voariam milhares de anos-luz simplesmente para ensinar a filosofia da nova era, negar o cristianismo e apoiar o oculto? E por que as entidades, na verdade, se apossam e habitam pessoas, como fazem os demônios, se forem realmente extraterrestres evoluídos? O Dr. Pierre Guérin, um eminente cientista associado ao Conselho Nacional Francês de Pesquisa Científica, conclui que a conduta dos OVNIs é mais adequada à magia do que à física como a conhecemos, e que os ovninautas modernos e os demônios do passado são provavelmente idênticos. A palavra demônio em grego vem da raiz que significa conhecimento ou inteligência, significando que os demônios têm acesso ao conhecimento e à informação negada aos mortais comuns. Depois do que aconteceu comigo, as experiências de comunhão, decidi que poderia ser boa ideia aceitar a ideia do diabo, caso seja isso o que eu vi.
Se você olhar de perto para a vida do mundo, verá a obra do mal no mundo. Parece haver, atrás disso, um tipo de maquinário que está muito além do acidente da vida humana. Você pode literalmente hipnotizar as pessoas, lhes dizer que é um gato no colo delas, que elas o verão, vão ouvi-lo ronronar, vão mimá-lo e senti-lo. Ele não está lá fisicamente. Você diz ao gato para arranhá-los, sabe? E para tirá-los de lá, haverá marcas de arranhão em suas bochechas. Um objeto não físico sob as condições adequadas pode deixar evidência física. Acho que é demoníaco. É o poder espiritual de alguma espécie para o qual não há explicação física. Você não pode explicar isso pelas leis da química e da física, tais como as conhecemos. John Keel é um renomado especialista em OVNIs e escreveu inúmeros livros e artigos sobre o assunto. Considerando-se um agnóstico, ele fez esta declaração. Milhares de livros têm sido escritos sobre o assunto da demonologia, que é um estudo antigo e erudito sobre monstros e demônios. As manifestações e ocorrências descritas nesta literatura são idênticas ao fenômeno dos OVNIs. Vítimas de possessão demoníaca sofrem dos mesmos sintomas médicos e emocionais que os contatados dos OVNIs. Eu diria que fui atacado por algo vindo do desconhecido e não possuído por ele. Espero que nunca tenha sido possuído. Acho que há os que possam discordar disso. Eu não acho que tenha sido uma loucura. Se saiu da minha mente, veio de uma parte da mente que é universal a todos nós. Em Encontros Imediatos do Terceiro Grau, o primeiro filme que surgiu sobre OVNIs, na casa em que a mãe e o garotinho moravam, os brinquedos começaram a correr e os parafusos se soltavam na presença dos OVNIs. O que o filme estava dizendo era que as mesmas pessoas que dirigem os OVNIs estão nas casas assombradas. E eu diria que isso é absolutamente verdadeiro. Em 1969, a Gráfica Oficial dos Estados Unidos divulgou uma publicação de 400 páginas intitulada OVNIs e Assuntos Relacionados, uma bibliografia anotada. A autora era a escritora de bibliografias da Biblioteca do Congresso, senhorita Lynn E. Catou. Durante sua pesquisa, ela leu cerca de 1000 artigos, livros e outras literaturas. Ela resume seus achados no prefácio da bibliografia. Uma grande parte da literatura OVNI disponível está ligada de perto ao misticismo e ao metafísico. Trata de assuntos como telepatia mental, psicografia e entidades invisíveis, bem como de fenômenos como manifestações de poltergeist e possessão. Muitos dos relatos de OVNIs que estão sendo publicados agora na imprensa popular contam sobre possíveis incidentes que são extremamente semelhantes à possessão demoníaca e fenômenos psíquicos que são conhecidos há muito tempo pelos teólogos e parapsicólogos. Esse documento foi compilado para a Força Aérea dos Estados Unidos e está agora na Biblioteca do Congresso. O Dr. Jacques Vallée falou às Nações Unidas sobre OVNIs e foi o modelo para Lacombe no filme de Steven Spielberg, Encontros Imediatos do Terceiro Grau. Ele é autor de 8 livros sobre OVNIs e foi amplamente reconhecido como o melhor cientista investigador no âmbito da pesquisa de OVNI. No seu livro Mensageiros do Engano, Vallée diz que um paralelo impressionante pode ser feito entre os ocupantes de OVNIs e a concepção popular dos demônios. E em seu livro Confrontos, ele escreve: os exames médicos aos quais os sequestrados dizem que são submetidos costumam acompanhar manipulação sexual sádica, que lembra os contos medievais de encontros com demônios. Ele também fez esta declaração: eu acredito que quando falamos em aparições de OVNIs como visitas espaciais, estamos considerando o fenômeno pelo nível errado. Não estamos com ondas sucessivas de visitas do espaço, mas estamos lidando com um sistema de controle. E ele afirma: os OVNIs são os meios através dos quais os conceitos do homem estão sendo reformulados. Eles estão se engajando em um empreendimento mundial de sedução subliminar. Jacques Vallée, ele era, pelo menos naquela época em que escreveu o livro, um agnóstico. É interessante que ele chegue às mesmas conclusões que eu cheguei como cristão na minha pesquisa. Ele disse sobre os OVNIs que eles são reais, mas não são físicos.
Eles são os mensageiros do engano. Isso é baseado em sua pesquisa de cerca de 20 anos. Eles parecem estar nos preparando psicologicamente e nos armando uma fraude que é horrível demais até para imaginar. Eu concordaria com isso. O Dr. I.D.E. Thomas vem de uma longa linhagem de pastores galeses. Ele é atualmente o pastor titular da primeira igreja batista de Maywood, Califórnia, e escreveu vários livros que tiveram ampla circulação. No seu livro, A Conspiração Ômega, o Dr. Thomas explica os fenômenos de objetos voadores não identificados e oferece uma explicação que poderia identificar seres que os operam. Por mais incrível que essa explicação possa parecer, pensemos no antigo ditado de Heráclito, que há 500 anos antes de Cristo disse: por ser às vezes tão inacreditável, a verdade deixa de ser conhecida. A resposta a tudo isso e a solução deste enigma cósmico pode ser achada no antigo livro de Gênesis. No capítulo 6 contam-nos um evento realmente surpreendente e bizarro. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e viram que eram lindas. E sentiram luxúria por elas, e casaram-se com elas e tiveram filhos com elas. Nos últimos 500 anos, a maioria dos eruditos, inclusive os evangélicos, interpretaram os filhos de Deus como os bons filhos de Sete, e as filhas dos homens como as filhas más de Caim. Eles adotaram essa interpretação porque a outra é muito bizarra e estranha. A interpretação antiga e, na minha opinião, a correta, é que os filhos de Deus eram seres demoníacos, anjos caídos, e que desceram à terra e sentiram luxúria pelas filhas dos homens. Casaram-se com elas e produziram esta progenie surpreendente, essa progenie híbrida dos nefílias. E a própria palavra nefílias não significa gigantes, vem da raiz nefal, os caídos. Os antigos pais cristãos, nos primeiros 4 séculos, homens como Ireneus, Tertulian, Ambrose, durante 400 anos não conheceram outra interpretação, exceto que a de que os filhos de Deus eram seres angélicos. Joséfos, um historiador judeu cosmopolita, diz o mesmo. Lemos isso no livro de Jó, que quando Deus fez a fundação da terra, os filhos de Deus gritaram de alegria. É óbvio que os filhos de Deus não podiam ser seres humanos se não tivessem sido criados por Ele. Se esse fosse o caso de casamentos mistos entre homens bons e mulheres más, é, na verdade, surpreendente que Deus tenha feito o julgamento que Ele fez. Deus tomou a si a ação de acabar com a raça humana. E a única família que foi deixada intacta para reestabelecer e repovoar um novo mundo foi a família de Noé. Soubemos que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra perfeito não significa, neste caso, moralmente perfeito, pois sabemos da história de Noé, especialmente pelo que aconteceu depois do dilúvio, que Noé não era perfeito. Isso significa, então, que como o bezerro para o sacrifício pascal, esse bezerro tinha que ser imaculado, fisicamente puro, sem máculas. Esse parece ter sido o caso de Noé. A única família que permaneceu não contaminada por esses seres estranhos que apareceram do espaço. A única linha que era pura e limpa do ponto de vista de Deus para começar um novo mundo e uma nova civilização. Jesus disse: como nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Dentre todos os patriarcas e profetas do Velho Testamento, a chave da profecia, acima de todas as outras, é Noé. E algo aconteceu nos tempos de Noé, algo que era uma característica distinta do seu tempo, que não aconteceu nem antes nem depois. Guerras, fomes, pestilências e desastres naturais sempre aconteceram. Mas algo aconteceu nos dias de Noé, e foi a mais sinistra e bizarra de todas as coisas que aconteceram.
que foi o casamento misto entre a raça angélica e a raça humana. E é claro que a mente atrás disso tudo foi um outro anjo, um anjo caído, Lúcifer. Nós acreditamos, como acontecia naqueles dias, que podemos estar à beira de uma outra invasão que virá do espaço, que Satanás não desistirá, fará outra tentativa, talvez o ataque final sobre a raça humana para afastar os homens e mulheres de sua adoração a Deus. Ele tentou antes, inevitavelmente tentará de novo, seduzindo a raça humana, enviando essas assim chamadas entidades do espaço, seres demoníacos. Ele tentará fazer com que as pessoas do mundo todo o adorem, privando Deus da adoração devida a Ele. Felizmente, nós sabemos qual será o resultado final. Mas esse ataque final ao ômega, que virá no fim dos tempos, poderá provocar a volta de Jesus Cristo para salvar os seus. Satanás falhou antes e a Bíblia prevê que ele falhará de novo. Sabemos enfaticamente pelas palavras de Deus que o reino deste mundo vai se tornar o reino de nosso Deus e de seu Cristo. Satanás fará a tentativa, mas nosso Deus é maior que tudo, e é Ele que está no mundo.